Vamos estar orando? Pastor, por favor, vem. Gente, tem um ficando aqui. O nosso culto de hoje não está sendo transmitido online. Nós estamos somente gravando. Depois nós vamos passar para... Pega um papel. Depois nós vamos estar passando para o YouTube, tá? Porque eu fiz o favor de quebrar o cabo da internet, mas o Raione, hoje de manhã, nós empurramos o negócio para trás ali e passamos por cima do cabo da internet. Então a gente está sem internet hoje. Vamos orar pelo pastor e aí a gente vai ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar o teu filho como instrumento de bênção aos nossos corações. Neste mês da família, que tenhamos uma família aqui firme, que permanece no Senhor, no propósito do Senhor, guardada pelo poder que é no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Famílias que permanecem, o pastor vai estar ministrando aos nossos corações. Passa algo aqui. Obrigado. A graça e a paz, amados. É uma alegria muito grande estar de novo com os irmãos aqui. Eu agradeço ao pastor Marlécio pela sua coragem em me convidar e me permitir vir aqui para estar com vocês. E também agradeço a ele pela compreensão, porque eu pedi a ele que eu terminando de falar, eu tenho que sair, porque eu ainda tenho que pregar lá na igreja para eu não perder o meu emprego. Então eu preciso ir para lá, porque no próximo final de semana eu estarei pregando noutra cidade. Então ficar 2 finais de semana fora da igreja pode dar demissão por justa causa, né? Então eu preciso evitar isto. Então, obrigado, pastor Marlécio, pela compreensão. Quero convidá-los a abrirem as Bíblias, se você tiver, quer no celular, quer de papel, Salmo de número 127. Quero convidar você a acompanhar nesse texto, e se puder permanecer com a sua Bíblia aberta, para que nós acompanhemos o texto sagrado, que diz, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com ele enche sua aljava. Quando entrarem ou enfrentarem inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Pai, fala conosco nessa noite mais uma vez. Ou continua falando conosco, como o Senhor já vem falando desde o início deste culto. Que a Tua palavra, ora lida, ela possa encontrar lugar na nossa mente e no nosso coração. Que saiamos aqui na certeza de que Deus falou conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema que me foi proposto falar, que me foi sugerido falar nessa noite, é famílias que permanecem. O tema é sugestivo, pois não são muitas que permanecem. Essa é a primeira razão porque o tema é sugestivo, porque não são muitas que permanecem. Segunda razão, porque é um tema pertinente, é porque mesmo as que permanecem, boa parte delas permanecem muito mal. E esse é um ponto que a gente precisa considerar. Há muitas famílias que estão lutando por uma sobrevivência extremamente cara. Eu sou casado só há 36 anos com a mesma mulher e eu sei que a paciência é minha e ela não está aqui para se defender e se ela tivesse eu não daria o microfone para ela. Mas ela costuma dizer que a minha paciência tira a paciência dela, né? Então parece que ela concorda comigo. Mas não basta paciência para fazer uma família permanecer. O texto que lemos, ele nos chama a atenção e eu quero compartilhar
rapidamente com você 4 lições nesse texto. A primeira é, no verso 1, quando diz, é um verso já decorado por muitos de nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Famílias que permanecem são construídas segundo princípios de Deus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Famílias que permanecem são construídas segundo princípios de Deus. E os princípios de Deus, eles deveriam ser ou são inegociáveis. Mas interessante como nós temos visto no dia a dia nosso, esses princípios serem negociados com muita facilidade, e eu brinco às vezes que negociados a preço de banana podre vendida em fim de feira. Muito barato. Princípios que não deveríamos abrir mão. Um deles, casamento, para ele desenvolver uma família, isso é, para ter uma família boa é preciso ter um casamento bom. Para ter um casamento bom é preciso ter gente boa. Gente ruim não consegue construir casamento bom. E casamento ruim não consegue construir família boa. Então o negócio começa comigo. O negócio não começa no coletivo, começa com o ser humano, o indivíduo. Se começa comigo, então a grande responsabilidade da minha família ser uma família que permanece, ela é minha. Eu não posso atribuir essa responsabilidade para minha esposa ou para os nossos filhos. A responsabilidade é minha. E se eu sair daqui nessa noite contribuindo, provocando que você leve isso para a sua vida, eu imagino que eu já ganhei a minha noite. Você entender que se há uma pessoa responsável pela sua família, essa pessoa é você. Não dá nem para dizer somos nós, que eu não posso comprometer os outros naquilo que eles não querem. Nós gostamos de falar algumas coisas no plural, quando deveríamos falar no singular. Gostamos, às vezes, de olhar para o plural, quando eu preciso olhar no singular. Logo, famílias que permanecem são construídas segundo princípios de Deus. E o princípio do casamento é um princípio que precisa ser resgatado e valorizado. Os interesses que motivam as pessoas a se casar não deveriam gerar casamento. Repito, os interesses que motivam pessoas a se casarem não deveria gerar casamento, porque a maioria deles não são casamentos, são contratos sociais. Um bom negócio, talvez, financeiro, ou um bom negócio que chamam de relacionamento, ou seja, eu preciso fugir da casa dos meus pais, preciso achar uma encrenca maior, aí arrumo um marido, arrumo uma esposa. Ou seja, não é uma motivação legal. Preciso casar porque preciso ter filhos, não é uma motivação legal. E assim eu poderia listar uma série de motivações equivocadas que levam as pessoas a se casarem. Tem gente que se casa até para ser feliz, que é um desastre. É verdade. Quando você encontrar uma pessoa que diz que quer casar para ser feliz, não arrisque casar com ela. Ela não sabe o que pensa, o que fala, ela não sabe o que quer. Costumo dizer que ninguém deve casar para ser feliz, mas deve ser feliz para casar. Essa é a grande diferença. Se eu sou feliz para casar, eu vou contribuir com a felicidade da outra pessoa, mas eu não posso exigir que a outra pessoa seja responsável para me fazer feliz. Princípios inegociáveis. Princípio de que Deus manda na casa, não é o homem ou a mulher. Princípio de que precisamos observar os papéis e que às vezes temos invertido e praticado papelões ao invés de praticar os papéis. O papel da esposa de submeter-se à liderança do seu marido. O papel do marido de amar a esposa a ponto de, se necessário for, morrer por ela, porque a prerrogativa bíblica é essa. Eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja. O papel dos pais de criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. O papel dos filhos, honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esses papéis estão sendo esquecidos, são princípios que não podemos negociá-los. Segunda lição que eu compartilho com você nessa noite
está no verso de número 2. Eu quero extrair desse verso: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Famílias que permanecem definem com clareza as suas prioridades. Algumas pessoas tentam construir famílias sem saber quais prioridades listar e como organizar essas prioridades para a sua vida familiar. Por exemplo, quando eu descobri nesse texto que dormir é bom, eu passei a dormir mais. Eu não estou sugerindo que você seja preguiçoso ou preguiçosa, mas eu estou sugerindo você pensar, ou eu e você pensarmos, que se inútil nos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, ele supre aos seus amados enquanto dormem. Então eu preciso estabelecer prioridade, e talvez a prioridade número 1 não seja trabalhar excessivamente. Tem gente que acha que vai resolver todos os problemas da família se trabalhar muito e ganhar muito dinheiro, comprar muitas coisas, mobiliar bem uma casa, aliás, construir uma boa casa, mobiliá-la bem, comprar carros novos, fazenda e etc. e outras coisas. Nada de errado em ter tudo isso. Agora está errado quando isso é prioridade em detrimento do cuidado e do tempo com a família. Se nós não estabelecemos um tempo para estar em família, e boa parte dos casais não tem tempo um para o outro. Marido não tem tempo para a esposa, esposa não tem tempo para o marido, porque a nossa geração é uma geração que trabalha muito, estuda muito e vive pouco. Trabalha muito, estuda muito e vive pouco. Nessa correria nossa, nós achamos que 24 horas por dia é pouco tempo, então nós vamos nos dedicar a quê? A trabalhar. Conheço muita gente que trabalha, quem tem um emprego público, por exemplo, trabalha 60 horas, e eu tenho perguntado para eles: vocês vão viver quando? Se trabalha 60 horas, vai viver quando? Porque daí a pouco vão começar a gastar o dinheiro que ganharam com psiquiatra e com remédio, para tentar consertar as bobagens que fizeram correndo atrás de coisas, esquecendo gente. Filhos, que a última pessoa que eles conhecem são os pais, porque na correria de ter coisas, nós esquecemos de ser gente. Ter passou a ser mais importante do que ser. Logo eu aprendo nesse texto que é inútil eu levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores que adquiri trabalhando. Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Ainda ontem conversava com alguém que dizia: eu não consigo dormir. Então precisa correr atrás de alguma coisa que te ajude, seja alimentação, seja remédio, seja qualquer outra coisa que seja útil para você voltar a dormir. Não dormir é se candidatar a adoecer rapidamente. Não dormir é não descansar. Não dormir é não repor as energias. Não dormir é não relaxar. Não dormir pode ser não confiar em Deus. Aí é onde entra uma das famigeradas doenças chamada ansiedade, que não me permite dormir, que não permite descansar, que não permite viver. E a família vai sofrendo com essa correria desenfreada, que nós temos buscado prazer nas coisas, e não o prazer da companhia do filho, o prazer da companhia da filha, o prazer da companhia dos pais, o prazer da companhia da esposa, o prazer da companhia do marido. Pergunto muito às pessoas, aliás, eu fui treinado para perguntar, pastor, e não para responder. E eu pergunto muito para as pessoas: qual o tempo que você tem dedicado para o seu casamento? Não, eu estou em casa, eu durmo em casa todo dia, pastor. Não perguntei onde é que você dorme, quanto tempo você dorme, não perguntei se dorme na mesma cama, eu perguntei quanto tempo você dedica para o seu casamento. E tem gente que diz: olha, eu estou trabalhando muito para fazer a minha empresa funcionar, para que o meu emprego dê resultado.
por causa da minha família que eu amo. É mentira. É mentira. Isso não é amor. Isso não é amor. Esse amor que eu me dedico a coisas em nome de gente não funciona. Porque enquanto eu tenho tanta coisa que eu às vezes nem tenho tempo de usá-las. Quem compra uma TV de 50, 60, 70 polegadas e não tem tempo de assistir? Um lindo sofá e não tem tempo de sentar nele. Constrói uma bela casa, mas não tem tempo para descansar nela, para se aconchegar nela com a família. É preciso dar tempo. Nós estamos vivendo num tempo de uma geração, e já falo sobre ela, que está perdendo o prazer da vida. E uma das razões, família doente. Famílias que permanecem definem com clareza suas prioridades. Alguém já disse que qualquer sucesso ou nenhum sucesso lá fora justifica perder a minha família. Nenhum sucesso lá fora justifica perder a minha família. Nenhum. Posso ser aplaudido, posso ser admirado, posso ser reverenciado, posso ganhar muita coisa, mas se eu perder a minha família, eu perdi o bem maior que Deus me deu depois da salvação em Cristo Jesus. E parece que nós não estamos vendo assim. A família está sendo pisoteada por nós, por isso que ela não permanece. A terceira lição que eu compartilho com os amados, eu vou encontrar o verso 3 e 4 dizendo: os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quando eu penso nisso, eu penso que uma família que permanece, ela educa os filhos para ser uma geração melhor amanhã. Eu não sei se você consegue perceber que há 10 anos atrás a família não é o que a família é hoje. Há 20 anos atrás não é o que a família é hoje. É claro que não é e nunca será, porque nós estamos em constante mudança. Não estou advogando que ontem era melhor do que hoje, não sou saudosista. Mas eu quero que você pense sobre isso, que gerações, ou que geração nós estamos deixando? Que geração somos nós, ou é a nossa? E essa geração nossa, o que tem a ver com a geração que eu estou construindo para amanhã. Essa geração de amanhã são os meus filhos, são os nossos filhos. E os nossos filhos, eles têm sido jogados às pragas por muitos pais. A geração que nós estamos deixando para o mundo não merece ter. Eu vou repetir, a geração que nós estamos deixando para o futuro, o mundo não merece ter. É uma geração muito ruim. Uma geração suicida. Senão, as estatísticas não mostrariam quantos adolescentes estão se matando hoje. Quantos estão trancados dentro de um quarto que não querem papo com absolutamente ninguém? Quantos professores adoecidos e adoecendo por causa dos nossos filhos, porque eles são tremendamente e terrivelmente rebeldes lá na escola? A geração que nós estamos deixando é uma geração adoecida, fragilizada e que não lida bem com frustração, porque nós, os pais, não temos coragem de frustrar os nossos filhos na educação. E se nós não temos coragem de frustrá-los hoje, enquanto crianças, enquanto juniores ou talvez adolescentes, eles não lidarão bem com as frustrações do mundo. E o mundo, ele tem frustrações uma atrás da outra, todos os dias.
nós ouvimos não. Mas nós estamos construindo uma geração que não lida bem com o não. E a culpa, eu não diria que é das crianças. Nós pais que estamos errando. Nós pais estamos falhando, não sabemos educar. E não queremos aprender a educar, porque aprender a educar, Jaime Kemp diz que o grande problema, o grande desafio nosso não é a educação de filhos, mas a educação de pais. Isto é, não são filhos mal educados, são pais não educados a serem pais. Então, quando eu leio o texto sagrado que diz, os filhos são herança da parte do Senhor. E o que é que nós estamos fazendo com esta herança? Como nós estamos lidando com esta herança que Deus nos deu? O fruto do ventre é a minha e a sua recompensa. Então, que recompensa eu e você vamos ter daqui a algum tempo com os nossos filhos, com essa geração nossa, o que nós estamos deixando? Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade, diz o verso 4. Esse texto, ele me é muito especial. Eu tive um momento muito difícil, aliás, já tive tantos, que não dá para enumerar todos. Mas no momento em que um dos meus filhos teve um acidente que eu imaginei que ele fosse morrer. Quando percebi que ele não ia morrer, eu imaginei ele adoecendo, entrando num quadro depressivo. E eu pensei, que tipo de flecha é essa que está nas minhas mãos e como eu estou preparando essa flecha quando eu a coloco no arco e eu tento mirar onde eu quero que essa flecha caia. Porque o texto, ele trabalha a ideia de que o flecheiro aqui somos nós os pais, guerreiros, sim, guerreiros. A flecha são os nossos filhos, que nós pegamos e colocamos no arco, que nós lançamos ao mundo sem ter a menor ideia onde eles vão cair amanhã. Estamos construindo filhos não para nós, para o mundo. E o lugar onde a flecha que eu vou lançar vai cair, eu não tenho a menor ideia, porque daqui do arco até o alvo que eu mirei, um vento pode tirar a flecha e cair onde eu não queria. Você já viu pais bons ter filhos horríveis, terríveis, complicados? Agora, se esse risco existe, imagine se eu relaxar na educação, pior vai ser. Famílias que permanecem, educam os filhos para serem uma geração melhor. Amanhã eles são os políticos do Brasil, serão os políticos do Brasil. Amanhã eles serão os pastores, missionários, missionárias, pastoras das nossas igrejas. Amanhã eles estarão liderando os lares, eles são diretores de escola, serão os professores. Amanhã eles estarão nos nossos lugares, dirigindo as empresas. Amanhã eles nos substituirão. E como nós estamos preparando-os para o amanhã. Quarta lição que eu compartilho com os amados, no verso 5 diz, bem-aventurado o homem que com ele enche sua aljava. Aljava, o local onde guardam as flechas, quando enfrentarem o inimigo numa disputa. Não serão envergonhados. Seria muito bom se nós pais pudéssemos ler esse texto e não nos preocuparmos com a última palavra dele. Ou a última frase, não serão envergonhados. Feliz o homem que enche dele sua aljava, não serão envergonhados quando sentar à porta com os seus inimigos, nem mesmo os inimigos
terão autoridade para apontar contra nós ou contra os nossos filhos. Seremos pais bem-aventurados. Homens bem-aventurados. Mulheres bem-aventuradas. Famílias que permanecem e que esses pais, homens e mulheres, tornar-se-ão exemplo e felizes. Duas coisas. Tornar-se-ão exemplo e felizes. Não é fácil ser exemplo para ninguém. Mas eu me preocupo, pastor Marlécio, quando eu vejo um crente dizer, eu não quero ser exemplo para ninguém. Deixa eu dizer para você, se você disser isso, você já é um péssimo exemplo. Quem não quer ser exemplo bom já é um péssimo exemplo. O meu sonho de consumo não é ser melhor do que ninguém, mas é em algum momento ser exemplo para alguém, senão eu não presto para nada. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, mas eu não quero ser exemplo de pai. Já estou sendo um péssimo exemplo. Se eu não quero ser exemplo para os meus filhos, e se eles não podem aprender comigo, se eles não podem entender através de mim, eu digo para os meus filhos que se eu conseguir ser pai para eles 50% do que o meu pai foi para mim, eu estou satisfeito. Meu pai, um exemplo para mim. Meu filho um dia fez uma coisa muito desagradável com a mãe dele. E eu saí para levá-lo ao colégio. Quando entramos no carro, eu disse, filho, o que você fez com sua mãe não foi legal. Não foi bom. O pai não gostou. Ele, pai, me perdoe. Eu disse, não, tem que pedir perdão para ela. Mas a minha pergunta é, você já viu eu fazer o que você fez com a sua mãe, eu fazer com a minha mãe? Ele disse, não, senhor. Se eu preciso dizer mais alguma coisa para você, ele disse, não, senhor. Eu não tenho coragem de discutir com a minha mãe. Ela tem 76 anos e eu 57. Ela é autoridade sobre mim. Eu posso não concordar com ela, mas a Bíblia diz que eu devo honrar, que eu devo respeitar. Não adianta, queridos, apenas querer a permanência de uma família, tem que querer a permanência de uma família saudável. Tem que querer a permanência de uma família que, quando chegar às 18 horas, terminou meu expediente de trabalho, eu desejo ardentemente voltar para casa e encontrá-la. Chegar à meio-dia, a hora do almoço, eu quero muito ir para minha casa. Quando eu viajo, se a minha família é agradável, eu quero muito voltar para minha casa. Eu jamais quero dormir no sofá, nem por opção minha e muito menos que seja por opção da minha esposa. Eu quero dormir na cama com ela. E eu não estou falando para você que minha família é perfeita, longe disso. Se você perguntar e entrevistar a minha esposa, ela vai fazer uma lista de defeitos meus que eu nunca mudei. E eu não sei nem se ela continua orando. Algumas coisas dela eu já parei de orar, Deus não vai mudá-la, eu já entendi isso. Então mudo eu, já que ela não muda. A tua família está boa? Ela pode ser melhor. Ela está excelente? Ela pode ser melhor. Ela está ruim, ainda tem jeito para ela. Você acha que ela não presta? Deus faz milagre, muda marido e muda esposa. Muda filhos. E eu quero então chamar você para pensar nessas 4 lições e o que você consegue aplicar no teu casamento, na tua família, na tua casa. Nós estamos querendo uma família boa e Deus ausente dela. Não existe isso, queridos. Aí tem gente argumentando. Ontem uma pessoa argumentou um negócio muito interessante. Pastor, mas eu conheço gente que não é crente e tem família boa. Sim, mas quando é crente, só é boa se Deus estiver no meio. Se não tiver, não dá certo. Porque Deus é exigente com os filhos dele.
Deus é exigente com os filhos dele e quer o melhor para eles. Ele exige e quer e dá o melhor para os seus filhos. Assim, termino. Quando eu falo de honrar pai e mãe, não é só criança não, tá? Eu vejo marmanjo, desculpa a expressão vulgar, marmanjo e marmanja, com a idade avançada, não obedecendo e não respeitando pai e mãe. Não tem idade para eu honrar o meu pai ou a minha mãe. Aliás, eu não tenho pai para honrar. Meu pai já morreu. O perdi há mais de 30 anos atrás. A maior perda da minha vida. E eu vejo gente hoje que tem e não honra, não respeita, não ama, não abraça. Quero orar com você e deixar essa palavra para você refletir. Deixar essa palavra para você meditar e deixar Deus falar contigo. Não sou eu que quero falar contigo, é o Senhor, é a palavra dEle. Pai, que a Tua palavra lida, cantada, meditada, exposta nessa noite, ela encontre lugar na nossa mente e no nosso coração. Faz, ó Deus, o que nós não sabemos e o que nós não podemos fazer. Age, Senhor, com a Tua graça misericordiosa e transforma lares em lares ajustados, em lares saudáveis e lares que permanecem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado, queridos. Me perdoe por ter que sair, mas me permitam, por favor. Queridos, coloque de pé. Vamos orar pelo pastor? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzi-lo em sabedoria agora que está indo lá para a PIB. Muito obrigado por esta mensagem, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito através dele nesta cidade, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a um presbítero para acompanhar o senhor. O Raione vai acompanhar o senhor. Tá lá fora? Tá bom? Obrigado, senhor. Raione, acompanha ele para mim. Assente, por favor. Abre sua Bíblia aí em 2 Coríntios 9. Diz assim: reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei os macedônios que tenho orgulho de vocês, dizendo que desde o ano passado vocês da Acaia estão prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Desde o ano passado vocês estavam prontos a contribuir. Quero louvar ao Senhor Jesus pela vida de cada um dos irmãos dessa comunidade, dessa igreja, que tem fielmente sendo dizimista, sendo ofertante, nesses dias, principalmente de período de pandemia. Não é fácil ser fiel em tempos modernos, principalmente no tempo da pandemia. E a nossa igreja tem se mantido fiel. E por conta da fidelidade dos irmãos e por conta do trabalho dos irmãos, nós já fizemos metade das obras de conserto do telhado da nossa igreja. Colocamos manta, colocamos as 366 aí, que era a telha até mais cara do que nós iríamos pôr. Então, até aqui perto da Ilse, nós já colocamos as 366 e manta térmica. Isso significa que a nossa igreja vai gastar um pouco menos de energia com essas mantas. Aí o engenheiro falou comigo: pastor, o senhor não sabe o tanto que isso é bom para a igreja. Então é o que a gente espera. Nós ainda temos que trabalhar um bocado para fazer da metade para frente, mas eu louvo ao Senhor por tudo que vocês têm dado a cada um de nós. O que vai acontecer com os buracos no forro? Não adianta a gente consertar o forro se a gente não conserta a parte de cima. Então, o que eu tenho feito é, eu tirei os pedaços que estavam para cair nas nossas cabeças, eu tirei aqui para não cair na cabeça do Marcos, e nós vamos, pode ficar preocupado, essa trinca aí, o rapaz do gesso disse que não cai, tá? Mas onde poderia cair, ele nos instruiu e nós tiramos. Então, eu louvo ao Senhor,
Eu pensei até da gente consertar a parte do gesso da parte de trás, depois consertar para frente, mas aí vai ser 2 valores. Então a gente vem e faz um preço só, faz um pacote só, acho que vai ser mais barato para nós. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu quero orar por você, você que dizima via Pix, você que dizima via transferência bancária, ou você que pega seu envelope e coloca aqui, eu quero orar por você, para que Deus prospere a sua casa, para que a sua provisão em casa nunca venha faltar, que todos os dias Ele venha te dar muito mais do que você tem semeado, em nome de Jesus. Como diz o texto, vocês sempre estão prontos a contribuir. Essa igreja é uma igreja generosa, é uma igreja que tem contribuído. Cada dia eu tenho visto a nossa igreja contribuir. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, por cada irmão que tem sido dizimista e ofertante dessa igreja, que tem se mantido fiel a esta comunidade, que tem auxiliado para a expansão do reino, que o Senhor possa sustentar-nos com o teu poder e com a tua graça maravilhosa, com as tuas mãos estendidas sobre nós, prosperando o nosso trabalho, prosperando os nossos afazeres, prosperando-nos em tudo que fizermos. Pai amado, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e acreditamos que o Senhor abrirá as comportas dos céus, para concluirmos não só as obras aqui da igreja, mas também para contribuirmos com outras igrejas, que também necessitam que nós estendemos as mãos sobre elas. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta, vamos estar ofertando com alegria, em nome de Jesus.